pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast da Estudo Wicca. E o episódio de hoje é História da Wicca e a Inquisição. Antes da gente iniciar, se você ainda não conferiu o nosso episódio anterior, corre lá. Ele fala brevemente sobre a história da bruxaria e de como foram os seus primeiros passos na humanidade. Agora, vamos ao assunto de hoje: História da Wicca e Inquisição. Por volta do ano 325 da Era Comum, o cristianismo foi disseminado pelo mundo inteiro. E todos os praticantes e povos relutantes a isso foram reprimidos e torturados por não compartilharem da fé cristã. Deixo claro que este não é um podcast onde estamos atacando ou afrontando alguma religião ou fé. Nós estamos apenas abordando fatos históricos que fizeram parte e fazem da história da humanidade. O cristianismo e a nova religião, numa tentativa de exercer um poder maior e um domínio, um controle sobre tudo e todos, acabou modificando muitos dos rituais antigos, por exemplo, no que tornaram o Natal e a Páscoa. E todos os antigos deuses, muitas vezes, foram transformados como santos, deturpando toda aquela imagem que nós tínhamos e hoje a gente resgatou dos deuses, e deturpando a imagem dos pagãos, criando a figura de Satã, a qual se referia ao nosso deus pagão, o nosso deus de chifres, criando uma imagem maligna dele, uma imagem pejorativa, com o intuito de assustar, amedrontar e conseguirem mais fiéis para a nova religião. Nesse momento, a prática dos cultos, dos costumes e da fé aos deuses tornou-se crime, onde a punição era a própria vida em troco ou a tortura dos próprios pagãos. O movimento de caça às bruxas então se iniciou, o período da Inquisição, e se estende por muitos períodos da história, tendo o seu ponto mais fervoroso na Idade Média, onde até hoje, quando nós falamos de Idade Média, nós relembramos das inúmeras mortes, inúmeras torturas e injustiças que foram causadas na época, a todos os bruxos, aos praticantes de bruxaria e aos pagãos. Mesmo com todo esse massacre envolvido, com toda essa dor, todo esse período da Inquisição que ficou tão marcado na vida dos pagãos, da bruxaria e da Wicca, algumas pessoas elas relutavam contra tudo isso e elas se reuniam de uma forma secreta, elas se encontravam em cavernas, em florestas distantes, em algum local discreto e que fosse escondido, exatamente como uma forma de praticar os seus rituais aos deuses, os seus feitiços e magias sem serem descobertos. Daí a ideia dos covens, do porquê que eles são até hoje praticamente secretos, são bem fechados, não gostam muito de se expor e nem de demonstrar a crença, o que estão praticando. Então tudo isso vem desde aquele tempo, são resquícios que nós temos até hoje
de toda essa tortura que foi envolvida através do período da Inquisição. A bruxaria, ela nunca deixou de existir. Inclusive, a gente percebe muito da bruxaria na própria fé cristã. Mas mais tarde, após a Revolução Industrial, por volta dos anos 50 e 60, a bruxaria religiosa, ela ressurge com total força, através de grandes movimentos pró-magia e principalmente com o nome de Gerald Gardner, que passou a trazer a Wicca e sua forma ritualística religiosa. Hoje, a Wicca é uma das religiões que mais crescem no mundo, pois visa a conexão com a natureza, a vida e os deuses, de uma forma pacífica e com a prática da magia. Se você gostou do nosso podcast, não deixa de conferir os nossos outros episódios. Nós estamos no YouTube, Instagram, temos Drive no Google Drive, temos a nossa playlist de músicas no Spotify e temos os nossos grupos de WhatsApp. Dá uma conferida e fique ligado na Estudo Wicca. Um beijão e até a próxima!